Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para iniciar um novo módulo para você, um novo curso, um novo assunto, que é a Lei 8.112 de 90. Nada mais é que o Estatuto do Servidor Público Federal. Cara, papo reto, você que faz concurso federal pode ter certeza, né? Administração Pública Direta, todas as autarquias, especiais, fundações públicas, tudo que é administração pública direta, você pode ter certeza que este assunto está sendo cobrado no seu concurso. Tá? Ah, professor, meu concurso é estadual, meu concurso é municipal. Cara, papo reto com você, essa lei 8.112, ela serviu de norte para a elaboração de todos os estatutos estaduais. Então, os estatutos estaduais, nós temos aí algumas pequenas alterações aí em relação ao federal. Então, o federal, o que é o federal? O federal é uma referência muito importante que você vai ter, uma referência muito importante que você vai ter aí, muita referência muito importante para os seus estudos. Bacana? Então, vem comigo, vamos lá. A Lei 8.112, né? A Lei 8.112, tá? Ela nada mais é do que o Estatuto do Servidor Público Federal. Professor, como é que você organizou? Cara, é muito assunto, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma aula só. O que eu vou falar desse assunto aqui, ó? Nós vamos falar das disposições preliminares, tá? Disposições preliminares, que é o título primeiro, tá? Então, eu estou organizando as aulas por assunto, tá? Por assunto, todo assunto vai ter o nome da aula e vai ter os respectivos artigos, né? Por exemplo, esta aula aqui nós iremos abordar do artigo 1º ao artigo 4º da lei, tá? Primeiro ao artigo 4º aqui das disposições preliminares. Professor, a próxima aula é um pouco mais extensa. Nós vamos falar o quê? De provimento. A outra, vacância. E assim por diante. Então, estou organizando, né, os assuntos, as aulas de acordo com os assuntos, né? Respeitando o máximo possível da organização de títulos e a organização por capítulos. Bacana? Feito esse esclarecimento inicial, vamos direto ao texto, né? Vamos lá. Capítulo 1º, né? Título 1, capítulo único. Disposições preliminares. Ah, professor, o que é disposições preliminares? Cara, disposições preliminares são aquelas disposições norteadoras, né, na qual todo o estatuto, toda a legislação irá utilizar este assunto, né? Então é muito importante aí essas disposições preliminares. Cara, vem comigo. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico único, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, tá? Das autarquias, inclusive as de regime especial e das fundações públicas federais. Olha aí, esta lei institui o regime jurídico dos servidores da União. Tá? Ah, professor, o que é isso? Cara, antes da gente detalhar esse assunto, eu tenho que esclarecer umas coisas muito importantes para você, mas muito importante, né? Então, aqui eu quero falar, tá, de uma palavra chamada vínculo. Qual o vínculo da pessoa, né? Então, tem aqui uma pessoa, tá? Essa pessoa, ela vai trabalhar, né? Ela faz um concurso público, vamos colocar o primeiro vínculo aqui, ó. O primeiro vínculo é chamado de estatutário. Estatutário, ou seja, ele está vinculado a um estatuto. É a primeira opção. Que é o sonho de consumo de muitas pessoas. Professor, qual que é o outro tipo de vínculo que nós temos, né? Vínculo formal, né? O segundo vínculo que nós temos, né, que é a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros, é a famosa CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas. Então, nós temos o vínculo estatutário e nós temos o CLT, tá? Professor, quem está subordinado ao atual vínculo? O artigo 1º já define isso. Estatutário, né? Quem está vinculado aqui? Vamos lá. Primeiro, a administração pública direta. Ok, né? Ou seja, todos os servidores dos ministérios, né? No caso federal, se for estadual, vai ser o quê? A Secretaria de Estado Municipal e secretarias municipais, né? Segundo, né? Temos aqui as autarquias. Ah, professor, eu quero exemplo aqui de autarquia. Tá, tudo bem. DENIT é uma autarquia, DENETRAN é uma autarquia,
Que mais que autarquia, professor? INSS é uma autarquia e assim por diante, né? IBGE é uma autarquia e assim por diante. Então, todas as autarquias, né? Que mais, professor? Ele fala autarquias especiais. Quem que são as autarquias especiais, né? As autarquias especiais nada mais é do que as agências reguladoras, a ANP, a Anatel, a Anael e assim por diante. E aí, mais o quê? As fundações públicas federais. Tá aí, ó. As fundações públicas, né? Então, isso aqui é o quê? É regime estatutário, é uma lei, né? O regime estatutário ele é chamado de regime jurídico único dos servidores públicos, né? Professor, e a CLT, né? A CLT, tá? A CLT nós temos aqui, né? Em especial, né? A vinculação aqui, né? Primeiro, a administração pública indireta. Direta. Mas não é toda a indireta, né? Não é toda. Né? Por quê? Porque as autarquias pertencem às fundações indiretas, mas ela é regime estatutário. Isso a gente tem que ir lá na lei de organização administrativa do Estado. Especialmente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? O que mais, professor? Regime CLT. Nós temos o quê? Ó, todas aquelas regidas pelo direito privado. Ou seja, a iniciativa privada, né? Então, todo mundo, professor, trabalha na LAC, ele quer ser vinculado ao regime estatutário. Não, negativo. Né? Lá vai ser o CLT, ele se encaixa aqui nesse item aqui. Então, isso aqui é para você ter uma ideia do vínculo, né? Tá? Professor, e aí, papo reto, né? Cara, papo reto com vocês, né? Olha aqui, né? Qual que é a grande diferença de um estatuto para o outro? Você tem que entender isso. Né? A grande diferença, primeiro, é a estabilidade. Aí, a estabilidade. Estabilidade é essa conferida pela Constituição Federal de 88. Né? Olha, ó, a estabilidade. Essa é a grande diferença, né? Segundo, professor, os benefícios. Em especial, licenças e afastamentos e remuneração. Tá? São as vantagens do cargo. Então, essa é a grande discussão dos estatutos. Então, nós temos o estatuto, o regime jurídico único. Você pode ter certeza que com essas aulas aqui, você vai aprender com profundidade, você vai gostar do assunto. E, papo reto, garanto para você, você vai ficar competitivo e você terá todas as condições de acertar todas as questões de prova. Confie em mim, dê um voto de confiança e, principalmente, confie em você que você vai chegar lá. Então, isso aqui é grande diferença. Então, isso aqui é o estatuto, né? Cada ente federativo vai ter o seu. Professor, por que nós temos que criar o estatuto? Devido à regulamentação federal, ou seja, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 39, definiu, tá, que nós teremos o quê? Cada ente federativo terá o regime jurídico único. O estatuto será estatutário o vínculo dos seus servidores, né? Dos seus servidores públicos em relação à administração pública. Então, essa é a explicação. Daqui que surgiu o estatuto, né? Vamos ler de novo. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Professor, estatuto civis. Isso mesmo, né? Civis, olha aqui, né? Por quê, professor? Porque o militar, tá? O militar, tá? Tem um estatuto próprio. Tá? Professor, por que o militar tem um estatuto próprio, né? O militar tem um estatuto próprio, em especial, dado a característica do cargo da disciplina e hierarquia. Na qual, né, eles são submetidos, né? Então, aqui é civis, não os militares. Então, os militares têm um estatuto próprio, né? Porque o nível de hierarquia e disciplina é muito maior do que o estatuto civil, né? E, claro, ele tem outras características também, né? Fechou? 10, pronto, né? Bingo, né? Vamos lá. E agora, professor? Agora, aqui é um estudo, cara, um estudo de profundidade.
Aqui não é só leitura de artigo. Artigo aqui, para mim, é um instrumento norteador do assunto, onde eu vou explicar para vocês, né? E eu adoro estudar leis, né? Adoro estudar leis, né? Tudo bem, professor. Então, você falou que o regime jurídico único provém do artigo 39 da Constituição. E como eu sou um aluno bastante aplicado, eu fui lá na Constituição ler. Professor, que coisa interessante. Na Constituição tem 2 artigos 39. Calma, vem comigo, respira, preste atenção. Tá certo. Vem comigo. Artigo 39, tá assim. A União, tá? A União, os estados, o DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, o regime jurídico único. Professor, o que é o regime jurídico único? É muito conteúdo aqui, gente. O regime jurídico único é o quê? É o servidor, é o estatuto, perdão, é o estatuto, né, do servidor público. Aí ele fala, olha só, da União. Lei 8.112 de 90. Dos estados, eu vou colocar meu querido estado, Mato Grosso, tá? Mato Grosso é a lei complementar 04 de 90. Municípios, do município de Cuiabá, é a lei complementar 093, salvo engano, de 2000. Né? Olha aí, né? Então nós temos aí, os estatutos, né? Cada um, só pode ter um. É isso. Tá? Então, regime jurídico único. Bacana. E planos de carreira. Aí. E planos de carreira. Como assim, professor? E plano de carreira? Então, você tem um estatuto que ele é geral para todos os servidores. Tá? Ele é geral. Olha aqui, né? E cada carreira vai ter, né? Cada carreira, aí ó, cada carreira vai ter o quê? A sua lei específica. Mais lei específica. Eu era gestor, então eu era submetido ao estatuto e também o quê? A lei específica, que é a lei de criação da minha carreira. Lá fala o quê? Plano, carreira, remuneração, promoção, tá? Cargos, salário, tudo, né? Então, cada professor, né? Aí tem professor, tem uma, polícia civil tem outra. Cada carreira de Estado, né? Cada carreira da administração pública tem. Esse aqui é chamado PCCS, né? Planos de cargos, carreira e remuneração, que é o grande sonho de consumo de todas as categorias aí, tá? Então vamos lá, aqui é para você aprender, cara. Aqui não é mediano, não, é para você aprender conteúdo, né? Experiência. De novo, a União, os estados, o DF, tá? E os municípios instituirão o regime no âmbito de sua competência, ok? Expliquei aqui, o RGU e os planos de carreira para os servidores. Aí. Servidores, né? Essa palavra servidores aqui, ela é muito importante, porque é inovação da Constituição Federal de 88, né? Antes da Constituição Federal de 88, né, o servidor público não era chamado de servidor público, era chamado de funcionário público, né? Aí o Constituinte quis retirar essa denominação de funcionário público. Inclusive, se você pega as leis antigas, vamos lá, vamos pegar os crimes contra a administração pública, né, que está lá no Código Penal, né? Lá ela fala ainda que ser funcionário público, né? Por que é funcionário? Porque na época a denominação utilizada era funcionário público, agora é servidor público, né? Olha, servidores da administração pública direta, aqui ele definiu que o RGU somente é para a administração pública direta, que nós estudamos agorinha, autarquias, a gente tem autarquias especiais, né? As autarquias e das fundações públicas, né? Então tá aí.
Tá? Essa aqui é a explicação do artigo 39. Tá? Ou seja, qual que é a conclusão do artigo 39? Né? A conclusão do artigo 39 é uma só. Tá? Que ele instituiu no âmbito da administração pública brasileira, tá? O quê? O regime jurídico único de contratação dos seus respectivos servidores. Tá? Então tá aqui, então isso aqui está escrito aqui, né? E aí, cara, esse aqui é um assunto muito polêmico, né, cara? Muito polêmico. Nós temos aí 30 anos, cara, 30 anos de discussão, né? 30 anos de discussão. Eu expliquei um pouquinho para vocês ali que nós temos dois regimes, né? Nós temos o RGU e o CLT. Tá? Tem uma grande maioria da população que não concorda com isso. Por que que num país nós temos que ter dois vínculos de trabalho, dois regimes diferentes de trabalho? Todo mundo é trabalhador, tem que ser um só. Né? Tem que ser um só. Em contrapartida, eu estou trazendo aqui argumentos até para você aí, tiver uma redação, uma prova discursiva para você poder fundamentar. Eu sou da seguinte teoria: passa em concurso público aquele que fixa conteúdo. E quando você compreende, é muito mais fácil você fixar conteúdo, né? Tá, então vamos lá, quero falar para vocês isso, né? E aí, professor? Cara, falo para você o seguinte: dois vínculos. E o detalhe, tá? O regime jurídico, tá? Único, o estatutário é muito mais caro, principalmente pela aposentadoria. Lá na CLT nós temos um teto de aposentadoria, tá? Temos um teto de aposentadoria. Aqui não tem, tá? Aqui já tivemos diversas reformas aí da Previdência, né? Para tentar aí reduzir aposentadorias e as pensões aí do serviço público. Mas isso aí é o assunto de outra questão, né? E aí o seguinte, mas regime jurídico único, não sei o quê, isso não é justo, bacana, né? Em 1998, pela emenda constitucional emenda constitucional número 19, que foi a reforma administrativa, né? Muito importante essa emenda, né? E eu vivenciei essa emenda na pele, né? Eu sou dessa época, cara, né? Olha aí, do direito administrativo dessa época, né? Tenho orgulho disso. O que eles fizeram? Eles alteraram o artigo 39. Eles alteraram o artigo 39. Então, lá naquela época, o artigo 39 deixou de existir. Tá? Essa emenda... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas aí, a partir de 10 parcelinhas de R$35, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação, professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de R$10,35, mas... quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimento de legislação e conhecimento específico vai ser comigo. Aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior. Fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso.
Aí eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, somente em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento para o dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 6539, ok? 62 11 42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10/35, isso aqui é gravado em estúdio, técnico em contabilidade, 10/35, tecnólogo em formação de área de gestão pública, 10/35, e técnico em assuntos educacionais, R$ 10/35, ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos.